Moçada, deixa estar. O aniversário hoje é de uma celebridade entre as celebridades. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, o seu peso do dia chegando para pôr mais peso na sua vida. E antes de falarmos hoje do nosso assunto, como eu faço sempre, peço para você que ainda não se inscreveu, que vá lá, que faça sua inscrição no canal, para o canal ir crescendo devagarinho, para a gente ir tocando em frente aqui com muito rock and roll. E hoje, moçada, o Clube dos 55 vai trazer um aniversário aqui, assim, de uma sumidade, sabe? A importância é, assim, não sei, é inenarrável, tá? É esta coisa que vocês estão vendo aqui, ó. Let It Be, simplesmente o último lançamento de estúdio dos Beatles. Uma banda um pouco importante aí na história do rock and roll, vocês não acham, não? Então, moçada, esse aqui foi o último play de estúdio que os Beatles lançaram em 1970. Está fazendo 55 anos do lançamento neste dia 8 de maio. E ele não está fazendo esse aniversário sozinho. Esse 8 de maio é um daqueles dias também que tem mais de um aniversário de peso e do peso, né? Nesse 8 de maio também faz 35 anos do lançamento do primeiro disco solo do Bruce Dickinson. Embora ele fale que não é o primeiro disco da carreira solo dele, bom. Mas isso aí eu explico lá no vídeo do Tattooed Millionaire, do Bruce Dickinson, que também já está no canal. Então tem esse aqui dos Beatles e tem aquele lá também, para comemorarmos essa data muito especial que é hoje. E moçada, falar o que do Fab Four, né? Falar o que dos Beatles. Aliás, eu vou deixar até uma enquete aqui para vocês responderem, uma pergunta que eu peço que vocês respondam aí nos comentários, que é o seguinte: os Beatles, esse aqui, então, foi o último disco de estúdio que eles lançaram, né? Aí a banda se separou, nunca mais se reuniu, né? Os seus membros continuaram em carreira solo, e infelizmente dois deles não estão mais conosco, mas os remanescentes, Paul McCartney e Ringo Starr, até hoje produzem coisas legais, né? Mas a banda em si não se juntou mais. Mas deixou muitas músicas de muita qualidade. Esse aqui foi o 12º disco deles, então eles tinham muito material, né? Muitas músicas famosas, muita influência. E o que ficou de maior dos Beatles? É isso que eu quero que vocês respondam aí. As músicas ou o legado? Porque o legado dessa banda é imenso, gigantesco, descomunal. Vou até comentar isso falando das faixas aí, porque é assim, você ouvindo esse disco, como qualquer outro deles, você percebe a enorme influência, o quanto essa banda foi influente, o quanto esta banda influenciou tudo praticamente que veio depois deles, tá? Você ouve as músicas aqui, você fala, então, ó, isso aí, tal fulano lá, pegou alguma coisa disso aí, tá? Você vê aquilo que você ouve deles aqui, você percebe no som de fulano, cicrano, beltrano e tudo mais que você quiser dizer aí, né? Então, moçada, aqui o Fab Four, que eram Paul McCartney no baixo, John Lennon na guitarra base, George Harrison na guitarra solo e o Ringo Starr na bateria. Os vocais, eles, principalmente John Lennon e Paul McCartney, né? Mas eles revezavam aí, todos eles tinham lá a sua chance de cantar alguma coisa, né? Muitas bandas, muitas músicas com coro também. E olha, eles fizeram coisas fantásticas e esse aqui não foge à regra. Esse aqui até, ele não tem assim muitas músicas que ficaram bastante famosas, assim, do quarteto, né? Praticamente aqui duas, né? A faixa título e a Get Back. As outras não apareceram tanto, mas são todas músicas de muita qualidade. Esse disco é muito pesado, ele surpreende até um pouco pelo peso, sabe? Que você vê assim, os Beatles não é aquele rock and roll tão pesadão, não é, né? Embora eles tenham lançado lá algumas coisas que a famosa Helter Skelter, que muita gente fala que é um proto-heavy metal, aquelas coisas todas lá, não era uma banda assim de fazer muitas concessões ao peso, mas esse disco aqui é bem pesado, sabe? Tem grandes passagens aí, muito legais, e nós vamos comentar um pouco a respeito aí das faixas, porque não tem muito o que dizer, né? Dessa banda. Essa banda aqui foi sensacional, transcendental. E você ouve esse disco aqui, moçada, é uma coisa assim incrível, sabe? Porque você sente
aquele clima da Inglaterra, sabe, das Ilhas Britânicas. Você se lembra, obviamente, de Birmingham, né? De Birmingham, de Liverpool, né? Birmingham é outra região lá de outras coisas, né? Mas você lembra aí muito de Liverpool, obviamente, né? Que é os rapazes de Liverpool, né? Mas você lembra também de Londres, você lembra ali até de Gales, é uma coisa assim, é muito, é aquele negócio mesmo do Reino Unido que vem à tona, sabe? É um negócio muito legal. E as faixas? O disco então tem 12 faixas, sendo que duas bem curtinhas, né? Parecendo vinheta. E nós vamos comentar elas aqui, ó. Ela abre, né? O disco abre com Two of Us. Então, ó, essa aqui, moçada, ela é assim, bem pesada e ela tem uma característica meio country music, sabe? Uma coisa que os Beatles flertavam de vez em quando também, que eles flertaram com muitos estilos e tal, e sempre com muita maestria, né? E aqui essa tem algo de country music, ela tem um andamento super gostoso, ela é pesada, tem um baixo potentíssimo, maravilhoso, uma grande faixa aí de abertura para o disco que já assusta um pouco até quando você põe por causa do peso até, tá? Claro, você fala, mas não é aquela coisa, aquele pesão, mas em se tratando de Beatles, se tratando da época ali, era um negócio pesado até. Segue aqui, Dig Upon, aqui ó, um pouco mais arrastada, tá bem pesada, tá vocais bem peculiares ali, né? E aqui é uma que você vê, assim, fica muito perceptível a influência em muitas bandas dos anos 70, muitas bandas que vieram depois aí, você vê aqui o quanto essa banda influenciou muita gente. Across the Universe. Essa já é meio baladinha, meio viajante, uma faixa bem legal também, que dá já uma quebrada aí no clima. Vem I'm Mine na sequência, ó. Uma belíssima introdução, guitarra solo no começo, daquele jeito que eu acho bem legal, né? É bem pau para os padrões da banda, tá? Um andamento variado, uma grande composição. Depois vem a Dig It, quase uma vinheta, tá? E bastante rock and roll. Essa é bem curtinha, quase uma vinheta e bem rock and roll mesmo essa aqui. Depois a faixa título, né? A faixa título, Let It Be, uma das mais famosas dos Beatles, né? Aquela balada maravilhosa. Até meio muito bem uma balada, porque às vezes ela tem o solo, na hora do solo ela fica até um pouco, pega um pouco de agressividade, né? Mas assim, um piano maravilhoso, uma interpretação maravilhosa, uma bateria inspiradíssima, uns riffs de baixo muito legais, uma grande faixa mesmo, olha, é aquilo que vocês já conhecem, mas assim, é aquela música que não enjoa, é para você ouvir sempre e é demais. Seguindo, ó, Mag Me. Essa aqui é uma outra também meio country music. Meio rockabilly também, mas tudo isso numa faixa extremamente curtinha, quase uma vinheta também. Mas ainda assim, deixa bastante a falar aí, né? Fala bastante, mesmo no seu pouco tempo. I've Got a Feeling, outra que mostra o quanto essa banda influenciou muita gente. Bem pau também para os seus padrões, um baixo maravilhoso, uma coisa incrível, uma música não muito famosa da banda, mas muito legal. One After 909, meio rockabilly, né, meio blues, um andamento delicioso, como eu já falei para vocês, os Beatles flertavam com vários estilos, né? Então aí, para eles era normal andar pelo blues, pelo rockabilly, pelo rock and roll mais tradicional, até mesmo um pouquinho de pé ali, às vezes, em hard rock, não nessa faixa, mas estou falando no geral, né? Um pouquinho do pé no hard rock, um pouquinho no peso, e no pop também. Eles fizeram um pouco de tudo, né? E com muita qualidade, sempre. The Long and Winding Road é aquela baladona, sabe? Aquela baladona que dá aquela quebrada, aquele negócio assim, sabe? Meio preguiçosa, um negócio sensacional. For You Blue, né? Um blues rural, né, com violão, com slide, com todos aqueles elementos ali que caracterizam o estilo, e muito legal, fantástica faixa também, e fecha com a Get Back, depois da faixa título, né, a mais famosa do disco, um baixo galopante até, sabe, surpreendentemente um baixo galopante, um grande andamento, grandes guitarras, uma faixa assim,
majestosa, grudenta, fantástica, um disco incrível que você ouve, você tem vontade de ouvir de novo, como todos dessa banda, né? Olha, é aquele negócio mesmo, né? Depois a banda acabou, mas ficaram grandes músicas, grandes obras, grande legado. Os caras seguiram carreira solo, fizeram muitas coisas boas durante os anos 70, durante os anos 80. Infelizmente o John Lennon não nos anos 80, né? Porque teve aquela questão do assassinato dele, infelizmente. Mas aí o George Harrison continuou por bastante tempo também, até o século XX. Infelizmente ele também já se foi. Paul McCartney e Ringo Starr estão aí até hoje, fazendo grandes coisas também. E uma banda aí que, olha, mudou a história da música mundial. Moçada, não tem como não conferir. É até emocionante você falar do aniversário de um disco desse. Eu não vou dizer também quem não conhece vai atrás, porque quem não conhece essa banda, né? Se não conhece essa banda, olha, acho que até quem vem de outro planeta conhece, tá? Mas assim, se você não teve muita oportunidade de ter muito contato com esse disco, vai atrás, porque ele é muito bom. Quem conhece sabe bem do que eu tô falando. É aquele negócio, mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!